Boa noite, pessoal da Libras. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje é sobre a revisão da prova bimestral e eu achei melhor estar fazendo assim porque eu acabo tirando a dúvida se vocês tiverem alguma, ok? Então vamos lá. Está aí o gabarito para depois vocês conferirem com calma, tá? Quem salvou aí o gabarito. E aí a primeira questão, gente. A gente tem uma imagem aí, né? Sobre datilologia. Então, analise a imagem a seguir sobre a datilologia da referida imagem e marca a alternativa correta. A alternativa correta, gente, seria Libras, né? E está escrito, né, em letra maiúscula de imprensa e separado por hífen, conforme a convenção de Libras foi ensinado para vocês anteriormente. Segunda questão. Os sinais são formados a partir da combinação do movimento das mãos com determinado formato em um determinado lugar, podendo esse lugar ser parte de um espaço em frente, que a gente chama de espaço neutro, né? Essas articulações das mãos, que podem ser comparadas a fonemas e às vezes a morfemas, são chamados de parâmetros. Alternativa onde são encontradas combinações de elementos, os parâmetros, para a formação de palavras, e essas formarem frases em um contexto, de acordo com os estudos da autora, né, que nós vimos anteriormente, em relação aos parâmetros da Libra, são: letra B, gente, configuração das mãos, né, que é o formato que a mão toma para eu fazer o sinal, ponto de articulação, se pega ou não o meu corpo, ou se é feito no espaço neutro, que nós vimos que é na frente do corpo, né? Se tem movimento ou não, a gente viu que alguns sinais têm movimento, outros não. Orientação, direcionalidade e a expressão facial ou corporal que vem complementar o sinal conforme visto aí nos parâmetros e convenções de Libras. Questão 3. Sobre os parâmetros, novamente, né, da língua brasileira de sinais Libras, qual das alternativas a seguir é correta? Letra D, gente, praticamente a mesma coisa, né, que foi falada anteriormente. Então, a configuração das mãos, o local de articulação, movimento, expressão facial e o modo de contato entre as mãos são parâmetros essenciais para a construção dos sinais em Libras. Praticamente a mesma coisa que foi falado na questão anterior. Aí, gente, é usado na língua de sinais para expressar nome de pessoas, de localidades e ou palavras que não possuem o sinal está representada pela palavra, separada por hífen. A alternativa correta é a soletração, gente. Então, vamos entender a diferença de datilologia e dessa soletração aí, né? A datilologia é o alfabeto digital, que é um código para representar as letras manualmente. Então, a gente viu que a cada letra do alfabeto a gente vai ter um sinal correspondente aí na Libras, né? E a gente usa normalmente, né? Quando a gente está aprendendo Libras, treinando, né? Esse alfabeto digital. Porém, soletração de palavras é usado o alfabeto manual, mas para expressar nomes próprios, siglas, palavras que não têm o sinal na Libras, né? Então, aí a gente chama de soletração. Vocês já aprenderam alguns sinais, né, na Libras, então a partir do momento que a gente aprende um vocabulário, né, da Libras, a gente passa a usar esse vocabulário, né, e não a datilologia. Porém, a gente precisa usar essa datilologia quando a gente vai expressar aí, né, o nome de pessoa, localidades ou alguma palavra que não tenha na Libras. Por isso a gente chama de soletração. Aí, gente, marque a alternativa correta, né? O primeiro sinal, oi, tudo bem, né? Debaixo aí do queixo, fechado, e quando a gente abre já no ok, né? Então, oi, tudo bem.
Seria a alternativa C. Aqui, gente, também, né? Marque a alternativa correta. Então, seria lá bom ou boa, né? E o terceiro sinal da figura aí seria de tarde. Então, boa tarde. Gente, enunciado da questão. Sobre a relação entre Libras e a língua portuguesa, é incorreto. Então, aqui nessa alternativa, eu estou pedindo a alternativa incorreta. Então, a Libras é exclusivamente cônica? Não, pessoal, não é exclusivamente cônico. Para quem não se lembra, sinais icônicos são aqueles que têm alguma semelhança com a pessoa ou com o objeto que representa. A maioria dos sinais, gente, são arbitrários. O que seria arbitrários? São aqueles sinais que não têm nenhuma relação com o que eles representam. Então, o correto aqui seria a letra D. Então, está errado aqui que a Libras é exclusivamente icônica. Sobre a história da surdez no mundo, qual das alternativas a seguir está correta? Então, gente, a alternativa correta aqui seria a letra C. No século XIX, a educação para surdo começou a se expandir na Europa, com destaque para o trabalho de Carl Sigurd, que criou um sistema de ensino para surdos na França. A letra D, pessoal, está incorreta porque foi em 2002 que, através da lei número 10.436, que foi inclusive homologado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, o reconhecimento de Libras, né, como a língua aí exclusiva para os surdos, tá? E depois, gente, o primeiro movimento social em defesa dos direitos das pessoas surdas ocorreu no Brasil em 1920, com a fundação da primeira escola exclusiva para surdos, também está incorreto, tá? Enfim, a alternativa correta, então, seria a letra C. E a letra E também, gente, foi no século, o finalzinho lá, né? A maior parte da história do Sudeste foi marcada pela exclusão, mas o movimento de integração social e educacional das pessoas surdas começou no século XIX, não XXI, ok? E aí, gente, né? A gente treinando aí a datilologia, inclusive vocês foram muito bem nessa parte. Então tá lá. Só chamo a atenção de vocês para o seguinte, pessoal. O que está escrito aqui, né? Você é mais forte do que pensa. Prestem atenção. Eu coloquei aqui em letra maiúscula de imprensa. E na hora que vocês foram fazer na prova, vocês escreveram em letra manuscrita. Como foi a primeira vez, eu considerei certo de todo mundo, tá? A partir daqui para frente, prestem atenção. Quando eu for transcrever da língua de Libras para o português, eu tenho que seguir lá as convenções. E na convenção diz que eu tenho que usar a letra de imprensa, maiúscula, tá? E quando a gente tiver, inclusive, um substantivo próprio, a gente tem que colocar o hífen, não podemos esquecer disso, tá? Mas foi considerado todos que fizeram nesta prova de forma manuscrita. Outra transcrição, né? A dor faz você mais forte. Bom dia. Comece o dia sorrindo. E aí, gente, para concluir, escreva os numerais em libras. Então, tá lá, gente, 1, 5, 7. A outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, teve gente que colocou 1,5,7. Eu não formei o numeral, na verdade, eu tenho um numeral aí, que vocês aprenderam, que é a repetição depois do 9 dos mesmos algarismos, né? Então, eu tenho que escrever o número normalmente, gente. Também foi considerado, mas atentem a isso, tá? Então, seria 157, não, 1,5,7, ok? 884, na figura 2.
o 6, o 9 e o 2, 692, tá? E o número 710, na quarta figura aí, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Beijo a todos.